Sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso campus online. É uma alegria receber você de perto, de longe, do Brasil, de outras nações, de dia, de noite, de madrugada, onde, quando e como essa mensagem chegar até você. A minha oração é que Jesus cause um impacto sobrenatural na sua vida. E a palavra de hoje é sobre isso. É sobre como nós podemos nos posicionar para explorar o extraordinário. Como que Deus espera que eu e você nos posicionemos diante daquilo que Ele nos propõe e que na maioria das vezes é algo que escapa, extrapola, extravasa toda a nossa capacidade. Então eu quero ler um texto da Palavra de Deus com você, que está no segundo livro dos Reis, capítulo de número 13, do versículo 14 ao 19. Pega esse texto no seu coração. A palavra diz assim: E Eliseu estava doente da enfermidade da qual morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel e os seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs ele a sua mão, e Eliseu pôs a sua mão por cima da mão do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou, e Eliseu disse: essa é a flecha da vitória do Senhor, é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Disse mais: toma as flechas, e tomou-as. E então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Esse texto, ele tem a capacidade de reposicionar sua vida. Então eu quero que os próximos minutos você possa dar toda a sua atenção àquilo que Deus quer falar com você. Essa história, ela acontece no final da vida do profeta Eliseu. Se você não conhece muito bem a Bíblia, Eliseu é o sucessor de Elias. Elias é aquele homem que venceu os profetas de Baal no Monte Carmelo, que enfrentou Acabe e Jezabel e que estabeleceu um verdadeiro avivamento nos seus dias na nação de Israel. Fato é que Elias é levado aos céus, Eliseu sucede, e Eliseu também desenvolve um ministério extremo de milagres e de uma habilidade poderosa recebida por Deus, a porção dobrada do espírito de Elias, para fazer coisas extraordinárias. No fim da sua vida, Eliseu está doente, e o rei Jeoás vem visitá-lo. Essa relação do rei com o profeta, ela é muito importante para você entender esse texto. O rei, ele estava sempre, ou deveria estar, ouvindo as orientações do profeta ou dos profetas, para que ele, o rei, pudesse viver, estabelecer o seu reinado de acordo com a vontade de Deus. Uma coisa que acontecia em alguns momentos era que esses profetas, eles funcionavam às vezes como uma verdadeira arma de inteligência militar. O próprio profeta Eliseu, em um momento, ele ouvia o que o rei da Síria, milhares de quilômetros longe de Israel, falava. E ele contava para o rei de Israel o que estava acontecendo nas recâmaras do rei, lá em Damasco. Então, era como se fosse uma inteligência militar. E, obviamente, que os reis contavam com isso. E é por isso que quando Jeoás vê que Eliseu está doente, ele lamenta e ele diz: os carros de Israel, os seus cavaleiros. É como se ele estivesse dizendo assim: e agora? Como nós vamos enfrentar as nossas guerras? E aí Eliseu olha para ele e diz: pega uma flecha, atira essa flecha pela janela. Ele atira a flecha
e Eliseu libera uma palavra profética sobre ele. Ele diz: essa flecha é a vitória do Senhor contra os sírios. Você os ferirá e os consumirá. Então essa palavra profética sobre o futuro do rei é uma palavra completa. A vitória seria total. A palavra de Deus para o rei Jeoás é: você vai vencer os sírios e eles serão consumidos. Mas logo em seguida, o profeta olha para o rei e diz assim: agora atira no chão, golpeia o chão. E o rei golpeia o chão por 3 vezes. E a Bíblia diz que o profeta fica indignado e ele diz assim: você deveria ter feito isso por 5 ou 6 vezes. Porque se você tivesse feito 5 ou 6 vezes, você realizaria a totalidade da promessa. Você consumiria, exterminaria os sírios. Mas agora, porque você fez 3 vezes, você vai vencê-los só 3 vezes. Essa história, ela precisa ser estudada. E você precisa aprender as lições que essa história carrega dentro de si. Por quê? Porque a primeira coisa que cresce ao meu coração nesse texto é que esse texto, ele nos ensina uma dinâmica. Veja, aqui nós temos a primeira flecha, é a palavra do Senhor, é a promessa profética: eu darei a vitória completa. Mas logo em seguida, o rei tem que atirar as flechas. Então essa é a parte humana, a parte do rei, aquilo que o rei faria para herdar essas promessas. E o rei, ele não vai até o final. Ele não explora toda a extensão da palavra da profecia. E isso faz com que aquela palavra ela não seja completa. Então é assim: Deus tinha o desejo de fazer algo na totalidade, a palavra profética apontava para algo completo, mas o rei fez algo pela metade. Eu vejo isso se repetindo nas Escrituras. Por exemplo, quando você estuda a tomada da terra prometida pelo povo hebreu, na liderança de Josué, lá no começo do Antigo Testamento, depois do Êxodo, você vê que Israel tinha muito mais terras para conquistar. A extensão, a geografia do que Deus tinha dado para Israel era maior do que o que Israel dominou. Veja, era algo além que não foi tomado completamente. E a pergunta é: quem causou danos para Israel no futuro? Aqueles que ficaram da conquista. Ou seja, os territórios que Israel não dominou foram os territórios que causaram danos para Israel no futuro. Havia, então, uma promessa maior que não foi tomada totalmente. E esse fato precisa gravar uma mensagem muito clara no nosso coração. Todas as vezes que nós estamos lidando com palavras proféticas de Deus para a nossa vida, nós precisamos entender que existe uma parte de Deus na concretização dessas palavras, mas existe uma parte que é nossa. Muitas vezes nós olhamos para aquilo que Deus falou sobre você, sobre mim, e falamos assim: se Deus disse, Ele vai fazer tudo, Ele vai realizar tudo, e eu não terei de realizar nada. Ou nós falamos assim: Deus vai fazer algo e Ele me prometeu algo com um tamanho, e a nossa zona de reação, o lugar do nosso esforço, o lugar da nossa determinação, não acompanha a totalidade daquilo que Deus disse. Então Deus deu pra gente uma promessa número 10 e a gente se esforça número 5. E muitas vezes a gente olha e fala: uau, mas Deus não está realizando aquilo que Ele prometeu. Mas a pergunta é: você está atirando flechas o suficiente? Você está posicionado o suficiente para que aquela totalidade do que Deus disse que faria aconteça? Ou você está como Jeoás, tendo uma palavra profética maior do que a sua posição para herdar essa palavra? Então eu quero
declarar algo para você e gravar algo no seu coração hoje. Existe uma parte que é sua na realização daquilo que Deus prometeu. Faça o que é possível e Deus realizará o impossível. Mas não espere que Deus faça o impossível se você não está comprometido em realizar o que é possível. Existe algo que tem a ver com o nosso esforço e existe algo que tem a ver com a ação de Deus. Aquilo que é da nossa jurisdição, nós precisamos fazer. Eu vejo muita gente hoje que diz assim: Deus tem promessas grandes na minha vida, mas pessoas de promessas grandes entregando um esforço pequeno. Gente que ouviu algo grandioso sobre Deus e entregando uma resposta menor do que aquilo que Deus disse. E eu quero encorajar você hoje a se posicionar para atirar até a sua última flecha. Enquanto Deus não disser para você, já está bom, você deve continuar fazendo. Essa é a palavra que você recebe aqui no nosso campus online. Continue até que Deus diga pare. Até que Deus diga pare, você não tem o direito de parar. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que nós precisamos prosseguir quando as coisas não fazem sentido. Nós não podemos parar quando o que Deus está nos mandando fazer aparentemente não faz sentido. Então eu não sei se você já viveu uma experiência assim, eu já vivi várias experiências assim, de ter palavras de Deus a respeito de coisas que só o Senhor pode fazer, olhar para a realidade que eu estou inserido e dizer, cara, o que eu estou fazendo agora não faz nenhum sentido diante daquilo que Deus me prometeu. É como se a palavra de Deus tivesse um destino e o que eu estou fazendo hoje não fosse válido para aquilo que eu recebi de Deus como promessa sobre o meu futuro. E o que é muito importante é que você entenda que a sua estação de hoje te prepara para a sua realização de amanhã. O seu processo de agora está te habilitando para o propósito que Deus estabeleceu para você no futuro. E se você não prossegue, apesar da falta de sentido, você pode sabotar aquilo que você recebeu de Deus. Esse rei olha para uma flecha saindo pela janela e diz, faz sentido. Agora ele olha para uma flecha atirada no chão, ele diz, não faz sentido. Sabe o que mais cresce para mim nesse texto? É quando você olha para o seu potencial e olha para o momento que você vive e diz assim, não fecha, eu tenho muito mais potencial para o momento que eu estou vivendo. Flechas atiradas no chão é a época da nossa vida que parece que o nosso potencial está sendo desperdiçado. É quando você fala, não dá, eu fui chamado para mais do que isso e eu estou vivendo um tempo de falta de sentido. Deixa eu dizer para você, não pare, continue atirando flechas, continue fazendo, continue desfrutando do processo, continue crescendo no processo, porque no final desse processo você estará habilitado para alcançar a totalidade daquilo que Jesus te chamou para herdar e para fazer. Nós precisamos de duas capacidades. Nós precisamos aprender com o processo e nós não podemos morrer no processo. Você que está aí em casa, anota isso. Se você puder, repita isso aí comigo. Diga, eu preciso aprender com o processo e eu não posso morrer no processo. Eu vejo Jeoás como um exemplo de pessoas que morrem no processo. Sabe? Quando você precisava ir um pouco além. Quando você só precisava insistir um pouco mais. E aquele pouco que você precisava ir além, muitas vezes é determinante para você herdar ou não herdar aquilo que você deveria, aquilo que já é seu através de uma palavra profética. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não pare.
Não desista, apesar de muitas vezes olhar e dizer: não estou entendendo. O que você está fazendo agora pode não fazer sentido, mas no futuro você vai ver o quanto foi necessário. Terceira lição. Nós estamos sendo chamados por esse texto para explorar toda a extensão da palavra profética que nós recebemos. Eu amo esse texto de 1 Timóteo 1,18, quando Paulo diz assim: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia. Segundo as profecias acerca de ti, você deve lutar. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que as profecias, as palavras liberadas de Deus sobre o nosso futuro, elas criam uma jurisdição. Eu quero que você imagine uma ponte no invisível, uma estrada onde não existe estrada. É isso que a palavra profética causa. Ela cria um lugar seguro para que você possa andar onde não existia nada. Então Paulo está dizendo assim, existe um limite, existe um lugar que Deus falou ao seu respeito e nesse lugar você precisa se posicionar. E muitas vezes nós exploramos apenas uma parte das palavras proféticas. Eu, 20 anos atrás, recebi palavras proféticas que falavam sobre nações. Eu ouvi isso repetidas vezes por mais de 30 pessoas diferentes, em diferentes lugares. Às vezes eu estava em conferências, em lugares lotados, e no meio de muita gente, alguém liberava para mim assim, ó, Deus vai te levar por nações da terra. Deus vai te fazer uma voz nas nações. Deus vai usar você. Deus vai amplificar a sua voz. E sabe o que eu fiz? Eu olhei para aquilo e disse, isso é sobre mim. E nos últimos 20 anos, o que eu estou fazendo? Eu estou explorando essa palavra profética. Eu estou dizendo assim, eu sei que vai chegar um tempo que eu estarei em nações da terra. Eu alcançarei as nações, porque Deus disse. E o que eu faço? Eu estou golpeando a terra. Eu estou avançando, etapa por etapa, estação por estação, tempo por tempo, aguardando o dia e a hora que essas promessas antigas se tornarão reais. Mas veja, eu não estou, por exemplo, construindo um aeroporto. Eu não estou trabalhando na construção civil. Eu não estou estudando medicina. Eu não estou fazendo um projeto para aviação civil. Por quê? Porque não foram essas as palavras que eu recebi de Deus. As palavras que eu recebi de Deus foram palavras sobre a pregação, sobre o ensino, sobre ser boca de Deus, ser voz de Deus nas nações. Então eu olhei para esse caminho e disse, é por essas palavras que eu nortearei a minha vida. Então, se você recebeu palavras em outras áreas da sua vida, cara, pelo amor de Deus, foca naquilo que você ouviu de Deus e vá, sabe? Vai explorando, vai golpeando a terra, até que vai chegar um momento que você vai ver Deus estabelecendo realidades, coisas que não existem passando a existir. E você vai dizer, como que está acontecendo? É porque, na verdade, essas coisas já existiam no ambiente da profecia. E elas só precisavam vir para a realidade a partir do momento que você estivesse pronto. Então, explore a totalidade da palavra profética que você recebeu. E último, o que eu aprendo com esse texto? Que você não fracassará a menos que você se renda. Uau! Se você não parar, vai chegar um momento que você vai ver as palavras de Deus, podem ser palavras que você ouviu anos atrás, se realizarem na sua vida. A única coisa que você precisa é ouvir aquela frase de Deus dada ao profeta Daniel no último versículo do último versículo do seu livro, que diz assim, tu porém vai até o fim. Tu porém vai até o fim. Tu porém vai até o fim. É a mesma voz de Jesus lá em Apocalipse, quando ele diz ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Ou seja, nós não podemos
desistir enquanto nós não chegarmos no final. Eu gosto muito dessa frase de Dick Device. Ele diz assim: líderes não fogem do fogo, líderes correm para o fogo. Eu amo essa frase, por quê? Porque esse é o nosso chamado, é olhar para a palavra que recebemos, é olhar para os desafios que estão no nosso caminho e dizer: nós vamos até o final, nós vamos até a última flecha. Eu quero terminar dizendo para você que o seu futuro, ele não é a extensão do seu passado. Jesus, ele tem intenções e planos para o seu amanhã. Por isso, olhe bem dentro dos meus olhos e receba essa palavra no seu coração. Não desista, não pare, vá até a última flecha e você verá que o Deus capaz de fazer o extraordinário fará parte dele e você viverá dias extraordinários na sua vida. Que Deus te abençoe e eu te encontro no nosso próximo campus online. Fica na paz e eu te vejo lá.